Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao nono MagilaCast, o nono de muitos. Eu sou a Alone falando de uma galáxia muito distante e Rogue One foi o melhor programa dessa trilogia. Aqui é o Jabolu, diretamente de Mandalore. E redenção no final não, velho. Aqui é o Polônia, diretamente de Perdizes, e assino o que o Jabulu falou. Aqui é o Luiz Felipe, sou cosplayer do Luke Skywalker, representante também do esporte Ludo Esporte aqui no Brasil. E também concordo com todo mundo aí que falou aí antes de mim. Hoje a gente tá com um convidado muito especial, não é mesmo, Luiz Felipe? Porque você é um cara grande aí no cenário do Star Wars, né? Fala pra gente aí um pouco. Isso, pelo menos eu tento, né? Já andei aí lutando, né? Literalmente, para conquistar esse espaço aí, que o fandom ele é bem exigente, ele é bem difícil a estrada dele. Não é só assistir filme, você tem que jogar, você tem que ler livros, você tem que pegar as histórias Legends, né? Não canônicas. Então, assim, é um trabalho um pouco árduo, né, para chegar a ter um reconhecimento. Mas, com o tempo, dá para qualquer um conseguir chegar. Mas você tem um projeto aí, né, de esgrima de sabre luz, não é isso? Isso, exato. Na verdade, esse projeto ele já está em andamento desde novembro do ano passado. Algumas pessoas já estão conhecendo o esporte, já estão marcando aulas experimentais, estão gostando, né? E essa esgrima, o que difere da esgrima olímpica? Apenas o equipamento, né? Enquanto o pessoal usa um florete, um sabre, uma espada que costumam usar na esgrima olímpica, os nossos são feitos de policarbonato, um plástico bem duro, mas que emite som e luz. Então fica muito, muito bacana. E onde é que o pessoal pode encontrar? Qual que é o endereço? Ludoesporte.net, esse é o site oficial, né, internacional também, mas no Facebook ele tá como Ludo Esporte São Paulo e no Instagram tá São Paulo @ludoesporte. Aí, então, quem se interessar, por favor, procure nesses endereços. Ludo Esporte tem aqui em São Paulo, né? Você, inclusive, é o professor, não é isso? Isso, eu sou o primeiro representante da marca aqui no Brasil e da América do Sul. Olha só, super importante. Mas por que a gente está aqui hoje com esse convidado tão importante? Porque a gente vai falar da nova trilogia de Star Wars, né? Ou a última, peraí. A nova trilogia era 1, 2 e 3, agora é a novíssima trilogia, né? A gente vai falar desses 3 novos filmes. Mas antes do programa, recados rápidos. Muito bem, meus ouvintes, estou sozinho para os recados da semana dessa vez. A Alone retornou às aulas da faculdade, está ocupadíssimo, entende? Vocês devem saber como é, né? A primeira semana do ano letivo tá só na festança, só na bebedeira. É com esse tipo de cara aí que eu faço sociedade, pra vocês terem uma noção. Tem que fazer tudo sozinho nesse programa. Mas ele vai ver só, ele vai ver. Então dessa vez vai ser avisos rápidos, mas rápidos mesmo. Venho mais uma vez reforçar o nosso Patreon, para que a gente possa continuar a produzir e principalmente melhorar o nosso programa. Nós precisamos de incentivo. Então a gente pede humildemente para vocês ouvintes que estão gostando e que queiram colaborar de alguma forma, que acesse o link na descrição, patreon.com/maguilacast, e contribuem escolhendo um dos 3 tiers de recompensa. Tem tier para quem pode ajudar pouco, tem tier para quem pode ajudar muito. E quanto mais você ajudar, mais recompensas você vai ganhar. Semana passada eu soltei no ar sobre os planos futuros do nosso grupo. Eu gostaria muito de revelar nesse exato momento do que se trata, mas ainda não é o momento. Já temos o projeto tirado do papel, já temos as pessoas capacitadas para executá-lo, só que ainda não está pronto para ir ao ar. O que eu posso dizer é que é um projeto independente do MaguilaCast. Estamos expandindo tudo que nós podemos fazer. Novidades ainda em breve.
Mas para começar a falar deles, a gente tem que falar um pouco antes dos filmes, né? Que é quando a Disney comprou a Lucasfilmes, não foi isso? Lá em 2013. Positivo. Teve muita conversa ali entre a Disney e a Lucasfilm, LucasArts, né? E aí até ser comprada, né, pela Disney. Teve muita especulação em torno do que envolveria esse acordo, né? O Jorge Lucas disse posteriormente que ele apresentou um plano de nova trilogia para Disney que recusou. Aí durante o processo ele saiu da presidência da Lucasfilm e assumiu a Kathleen Kennedy. 4 bilhões de dólares. Caramba. Não, muito dinheiro. E eu lembro que na época, assim, teve um rebuliço nas internet que era, né, de se a franquia ia ficar mais infantilizada por causa da Disney. Que na época a gente não tinha muita noção do que era a Disney produzindo coisas fora daquele padrão Disney, né? Eu lembro até, tinha montagens da... Tinha, lógico que já Já tinha. tinha o universo Marvel nisso. Já tinha até Piratas do Caribe. Mas ainda assim, o universo Marvel já é mais infantilizado que Star Wars. Então já tinha uma pegada mais... Bom, de qualquer forma, a gente não tinha muita ideia do que era a Disney comprando essas grandes produções. Não, acho que era uma ideia boba. Até mesmo ignorante, tá ligado? Tipo, ver o conglomerado Disney, The Walt Disney Company, da mesma forma que a gente vê o Walt Disney Studios com aquelas suas produções Claro clássicas. que era uma ignorância, claro que era uma ignorância. Mas bom, vamos partir pro primeiro filme. Então, porque o primeiro filme vem nos apresentando que uma tentativa de império está de volta, né? First Order, com o seu líder Snoke, aliás, vem tentando recriar o que foi o Império Galáctico. Né? Isso mesmo. A First Order, a princípio, foi feita ali por remanescentes favoráveis ao Império, né? Até então não tem nada a ver com o Sith. Não, o Snoke não era Sith? Ah, não tem ligação o Snoke com o Sith ainda, né? Pelo menos não que eu me lembre. Só depois que fica meio esquisito, né? Então, acaba ficando um pouquinho de spoiler, mas já passou o período de spoiler, né? Não, pode falar que aqui os spoilers são liberados. Então, pelo filme, o Snoke ele é um clone do Palpatine, então, tecnicamente, é o Sith que estava comandando, né? Mas a First Order, 99,9% dos comandados eram todos ou humanos ou de outras raças, né? Uhum. Aí, predominantemente eram humanos ou raças humanoides, né? E eles foram criados, desenvolvidos nas regiões desconhecidas. Então, assim, quando o Império foi banido, eles meio que recuaram, foram para um lugar que bem emo, ou que o pessoal não tinha muito contato, e eles foram recriados nessas regiões para não fazer nenhum alarde, né? Então, vamos dizer assim que seria um Império 2.0, né? Melhorado. Remanescentes, justo. Uhum. Mas eles em momento algum falam Sith mesmo, né? Eles chamam o Snoke de Supreme Leader, né? Eu não lembro se nos outros filmes eles chamavam o Palpatine e o Conde do Khan de Supreme Leader também. Acho que não. E além da apresentação do novo vilão, né, que é a First Order, a gente tem os nossos novos 3 protagonistas aí que são apresentados, que é a Rey, o Poe e o Finn, né? Vindos de três origens diferentes, mas com propósitos em comum. Apesar do Finn do início não tá muito afim de lutar, né? Ele queria fugir. E aí a gente tem a apresentação também do inicialmente vilão, mas depois vai virar um anti-herói, a gente pode falar assim, que é o Kylo Ren, né? Ele sempre vai ser vilão, maluco. Qual que foi a primeira impressão que vocês tiveram sobre os novos personagens? Eu achei os personagens muito bons, eles são muito carismáticos do jeito deles. Porque uma das maiores preocupações que eu tive é da nova geração não ser tão icônica quanto a primeira. Tudo bem que ela não é icônica quanto a primeira, mas ela consegue carregar do seu jeito, entende? É que eu não sei se eles tentaram fazer com que essa nova geração batesse os personagens da primeira, né? Não, bater nunca vai bater, cara. Porque eu acho que a ideia inicial é, tipo, apresentar personagens tão fortes quanto pra procurar um público novo, né? No terceiro filme você pode dizer que são tão fortes, mas no primeiro... Porque assim, o Kylo Ren e a Rey, querendo ou não, mano, eles são os Jedi não, né? Mas, tipo,
Eles é que tem realmente a maior força, né? De todos os. Apresentada nos filmes, sim. Eles que têm a maior Então. capacidade, o maior controle sobre a Pelo menos força. o que eu acho, tá ligado? Assim, tipo. Potencial. Não sei, eu acho que o filme não soube apresentar. Nenhum dos três filmes soube apresentar muito isso muito bem nos dois, mas eu acho que de potencial eles tinham que. Eles é o que tinham a maior parte da força em outros, do que o, tipo, o Vader ou o Luke. Pera, você acha que esses 3 filmes não desenvolveu o uso da força com eles? Não, desenvolveu, mas eu achei que ia desenvolver mais, entendeu? Mano, comparado com a trilogia original e a prequel, Não, eles pode ser. são quase um The Force Unleashed. Bom, eu concordo e não concordo muito, porque é, eles foram sendo construídos, né, ao longo dessa trilogia, né? A Rey, ela já começou já bem bufada, assim, ela era bem overpower. Ela, com pouco tempo, ela já começou a fazer coisas que o próprio Luke Skywalker não fazia no começo, né? Ela tinha um grande senso de navegação, sendo que ela era uma catadora de lixo, etc. Pilotou melhor que o Han Solo, a mulher no foco. Sabe? Mas foi uma boa construção, assim, sabe? Eu só acho estranho deles não terem. É que mudou muito os diretores, né? Então, É, eu acho que esse foi o maior problema da trilogia toda, né? sim. Isso prejudicou bastante, até, inclusive, o desenvolvimento dos personagens. Mas Uhum. foi bem por aí mesmo. Eu acho que eles até bateram, sim, em alguns personagens, porque, por exemplo, o Luke, ele era o protagonista, então, assim, ele era o principal, mas se vocês olharem atentamente, assim, principalmente o episódio 4, ele era bem, tipo, away, assim, ele era só o príncipezinho que chegava no cavalo branco, ou na X-Wing branca. Uhum. É verdade. É. Era um cara de grande destaque. O Han Solo se destacou mais do que ele, né? E a Rey não, a Rey ela já apareceu para se destacar, né? Que o Han Solo era um cara vivido. Sim. E já o Kylo Ren, desde o começo, eles colocaram ele também bem fortão. Eles queriam que que ele tivesse superado o Darth Vader. Pelo visto, não conseguiram. Pela força, pelo uso da força. Os caras deu uma quebra nessa. Eu acho que em algum momento eles meio que vacilaram com a construção do Kylo Ren, sabe? Que eles tentaram fazer com que ele passasse o Vader, mas em algum momento eles deram uma. Não, mas sabe o que eu acho? Que, tipo, o Finn, o Paul Dameron e o Kylo Ren, eu acho que eles são personagens realmente novos. O que eu fiquei com medo no primeiro filme, quando apresentaram esses novos personagens, é que cada um fosse uma recriação dos antigos, sabe? Então, sei lá, o Paul Dameron ia ser o novo Han Solo, tal, esse tipo de Bom, coisa. no terceiro isso Mas- virou, né? Não, eu acho que não, cara, porque eu acho que assim, a Rey, ela é a personificação dos três principais antigos, não só do Luke, mas da Leia e do Han Solo também, porque ela vai ter características dos três. E o Paul Dameron e o Finn, eles não têm muito assim, dá pra você fazer alguns comparativos, mas não é que nem ela. Ela que é a personificação dos três principais antigos. Eles, os outros, eles são realmente personagens novos com dinâmicas novas, pelo menos eu achei assim. O que pra mim foi muito positivo, porque, por exemplo, o Paul Dameron eu achei ele um personagem sensacional, tipo, super carismático e de uma forma única para o personagem. Todos eles têm carisma e todos eles funcionam muito bem em cena, juntos. Então acho que isso contribuiu bastante. Pelo menos o Poe e o Finn virou até bromance, virou até Exato. chip, então Super legal, super legal. os caras conseguem realmente interpretar juntos, muito bem. Tanto que eu acho que no final os dois acabou ficando junto ali, mano. Mas quem foi uma recriação pra mim, assim, a gente precisa colocar um personagem que seja igual àquele, e na verdade era mais ou menos isso mesmo, depois mostrou que era isso mesmo, foi o Snoke. O Snoke como novo vilão e todo aquele plano, porque o primeiro filme, ele é igualzinho ao episódio 4, né? Ele é o Império vindo, aí tem a Estrela da Morte, que é a nova Estrela da Morte, lá que eu não lembro mais o nome, Starkiller. a Starkiller. É referência ao The Force Unleashed.
Então, O nome do protagonista era Starkiller. o Snoke, pra mim, que é a recriação, e como vai se mostrar na história mesmo, um Palpatine. Uma recriação, assim, bem... A gente precisa de um vilão que seja como foi o Palpatine. O episódio 7 e o 8 também, eles têm muita sombra do episódio 4 e do 5. Porque eu não sei se foi uma tentativa deles apresentarem a história parecida pro novo público ou uma espécie de reboot de Star Wars também, porque tem muita semelhança. As próprias fórmulas são iguais. Sim, eu concordo plenamente. O 8 era para ser um reboot do 5 e o 9 seria do 6, linkando todas as trilogias, né? Então, sim, eu concordo. Inclusive, a Sombra do Imperador você vê claramente no 9. Porque eles têm a mesma fórmula, tipo, o episódio 4, você tem aquela toda a apresentação dos heróis, a apresentação da rebelião, a rebelião tendo uma vitória. Aí no 5 no 5 e no 8, respectivamente, é ao contrário, que a rebelião se ferrando, a rebelião sendo derrotada, mostrando o Império e, no caso, a First Order como poderosos e esmagadores de rebelião, entende? Sim. Faz muito sentido. E sim, a rebelião é muito parecida com a resistência. Muito, sim. Até, se eu não me engano, agora me falha a memória, se eles não usam os mesmos símbolos. O da resistência, eu não sei se eles acabam mostrando o símbolo deles, mas se não for, pode ser que seja o mesmo da rebelião, entendeu? Mas eles se ferraram tanto, eles nem quiseram criar um símbolo diferente. Já a First Order, ele já lembra um pouco o símbolo do Império, mas tem uma tipografia diferente, vamos dizer assim. Me faltou essa percepção pra reparar se é igual. Provavelmente é, porque pelo menos os uniformes dos pilotos são bem semelhantes, pra não dizer idênticos. Ah, não, são idênticos, sim. Mas o que o episódio 7 tem de novo, eu acho que assim, é o retorno do velho, né? Porque eu acho que as partes mais legais do episódio 7 são quando o Han Solo e a Leia aparecem. É verdade. É a parte mais emocionante do filme, né? Com certeza. Aquela cena lá do Han Solo entrando com o tio e na Millennium Falcon, ele falando estamos em casa, pô. Aquilo ali eu acho que não é o ponto máximo do filme, porque depois, né, mas tipo, até então o filme tava mais ou menos, aí quando eles aparecem, dá um salto no filme. É verdade, concordo. Isso aí no cinema eu lembro bem que o pessoal vibrou muito, e mesmo assim já tinha aparecido no trailer, né? O trailer mostrava exatamente essa cena. Eu acho que não devia ter aparecido no trailer, seria muito mais da hora se tivesse aparecido, direto na nossa cara. Mas você sabe como é que é, né? Os caras tem que hypar o filme, né, cara? Exato. Não que Star Wars precise de hype, né? Mas tudo bem. Então. Tudo bem que eu lembro que eu fui pro primeiro filme já meio triste, mano, porque eu tinha recebido um spoiler de um amigo meu aí. Meio de Não, ó, eu vou assim. contar essa história aqui, vai. A gente tava indo no cinema ver o episódio 7, e eu até então, eu não gostava de Star Wars. Eu vou contar pra vocês, eu aprendi a gostar de Star Wars com o episódio 7. Só que eu tinha assistido Clone Wars, o desenho, quando eu era criança, tal, eu tinha um leve conhecimento sobre. E aí ele, o Polônia, sabendo que eu não manjava nada e nem fazia questão de manjar, ele vira pra mim e fala, nesse filme o Yoda morre. Mas eu já sabia quem era o Yoda, eu sabia que ele não tava no filme. Só que eu pensei que ele tava me zoando, e eu pensei que ele sabia que o Han Solo morria. Então eu falei, não, eu sei que o Han Solo morre. Nossa E a sua cara de caralho, você tá me dando um puta spoiler. Aí só virou meu irmão pra trás, assim, que nós tava no carro, né? Foi um spoiler twist. Exato. Nossa senhora. Só foi um spoiler, foi o pior spoiler. Só não foi tão pior quanto o do Jon Snow, mas tudo bem. Isso fica pra outro programa. Como é que não houve um assassinato dentro desse carro? Exato. Mas e aí, não, além do Han Solo e do tio, e a gente tem o da Leia também, né? Que agora não mais Princesa Leia, mas sim General Leia. Comandante aí dos, como é que eles chamam mesmo? Da Resistência. Ela já tinha uma parada meio política, né? E para ela ter virado general foi um pulo, porque o lance da rebelião
ele era quase uma questão militar. Se você olhar bem, por exemplo, vamos fazer um comparativo aí meio com a vida real. Os terroristas, né, Talibã ou do Iraque, etc., os caras usam farda, né, ou aquelas roupas militares. Então, a rebelião, ele tinha uma pegada militar, e ela virar general tem um pulo, né? Eles têm o Nossa. mínimo de organização, de hierarquia e disciplina pra poderem funcionar como uma ameaça de verdade. Eu tenho uma pergunta aqui pro Mestre Luiz, Pode dizer. que uma característica de Star Wars, principalmente dos novos filmes, é o fato da força resolver as situações. Muita gente deu a explicação do porquê a Rey ganhar do Kylo Ren no primeiro filme, como se a força dela sendo mais poderosa e nisso a força era transmitida de alguma forma no combate. O que você acha disso, mestre? Olha, a luta dela com o Kylo não foi simplesmente ela apareceu na frente dele e começaram a lutar. O Kylo, se não me engano, ele já tinha lutado. Ele estava ferido, ele tinha tomado um tiro da arma do Chewbacca e ele já tinha enfrentado o Finn. Sim, então ele deu uma enfraquecida. E a Rey, ela estava num estado meio que de fúria, tá? E para o pessoal que é sensitivo à força, a fúria ela é uma força incontrolável. Então, assim, quando você chega nesse nível, mesmo para quem não treinou, você é capaz de fazer coisas que não fazem sentido, sabe? Vou tomar, por exemplo, uma coisa que aconteceu com meu irmão. Meu irmão, ele é bem mais novo do que eu, e a gente brigou uma vez, e ele ficou tão furioso que ele enfincou uma lapiseira no meu braço. Amor de irmão é uma coisa realmente. E, assim, me despertou um certo pânico. Eu falei, caramba, ele tirou uma força que eu não sabia que ele tinha. E ela fez isso no nível Jedi, né? Então, o pessoal fala isso, tudo bem que isso pode ser também uma coisa assim de fã dizendo, mas se a pessoa investigar a fundo aí, eu acho que tem um sentido, sim. Né? Mesmo ela não tendo treinamento e tudo, mas quando você está lutando para matar ou para morrer, eu acho que você faz qualquer coisa, principalmente em todas as condições que tiveram, né? Ela viu o Han Solo ser morto, ela viu que o cara era do mal mesmo, o amigo dela, enfim, ela pensou que tinha morrido também no combate. Então teve vários fatores aí que fez ela lutar melhor, vamos dizer assim, ou em melhores condições, né? Não, exato. Ela tinha acabado de presenciar de ficar de fortes emoções, como a gente ficou no cinema também, eu tenho certeza, que foi a morte do Han Solo, né? Que é o ponto máximo do filme, né? E ele ali tentando trazer o filho dele de volta. E aí é muito legal essa cena, porque a cena, ele tá falando com o Kylo Ren e tal, e aí o Kylo Ren tá meio que, pô, eu quero ajuda, eu preciso que você me ajude e tal. E aí a Starkiller para de conduzir lá o sol que tava conduzido, e aí a cena vai fechando, vai ficando mais escura, e aí ele vai e mata o... A luz vermelha fica plenamente na cara dele. Exato. A força escura, né? O lado negro da força toma conta da cena visualmente. É uma cena muito legal. Quer dizer, mais ou menos legal, né? No momento que ele subiu naquela ponte, já dá pra saber qual seria o fim dele. A gente sabia que... né? Eu já sabia. Nossa. Eu consegui escapar do spoiler, então, assim, eu confesso que eu não esperava. Eu achava que ou era o Chewbacca que ia morrer, ou o C-3PO. Não mata o C-3PO, não. Eu acho que os caras na trilogia tiveram um pouco de medo de matar o Chewie. Pelo menos eu achei. Porque eles podiam ter matado nesse último filme também. Eu achei vários momentos, eu na achei, verdade. na verdade, que eles ficaram com medo de matar vários personagens. Mas tudo bem. Porque o Tio e o Mais ou C-3PO, menos. os droids em geral, eles não vão matar porque é fácil dele de replicar, tá ligado? Agora os personagens antigos, como são atores reais, não tem como, né? Uma hora chega. Olha, Jabolo, não sei não. Porque, assim, a última vez que tentaram replicar o C-3PO veio o Jar Jar Binks. Não. Tô falando manter o C-3PO, não. Ah, tá, não entendi. criar outro personagem. Tá bom, entendeu. É fácil de
você colocar alguém vestido de C3PO, tá ligado? Certo. Sacou? Uhum. Isso é verdade. Mas então, eu lembro que. Eu não sei se você lembra, Alone. Eu até falei pro Felipe, logo depois que a gente saiu do cinema, eu falei, caralho, o Kylo Ren tem potencial pra ser muito mais da hora que o Vader. Não. Não, eu falei. Não, eu lembro Assim, disso falando. ele falou assim, pô, ele acabou de matar o pai, mano. O bichão tá, tipo, com a cabeça totalmente Na Dark. alucinada, tá ligado? Só procurando a força, isso, aquilo, não sei o quê. Indo pro lado negro da força e tal. Eu lembro que eu falei pra tu, o Kylo Ren tem potencial pra ser um vilão foda pra caralho, mano. Porque acho que. Não lembro, pelo menos na série clássica, se teve algum momento, tipo, tão impactante de um vilão, né, tipo, matar alguém, tá ligado? Talvez aquela parte lá do Vader Matando o falando que é o pai Obi-Wan. do... Matando o Obi-Wan. É, É uma parte impactante. É que eu não lembro de verdade, tá ligado? Mas eu achei muito boa essa parte, na hora que ele mata o Han Solo, tá ligado? Porque você pega aquele ódio pelo personagem, sabe? Eu acho que na verdade é o ponto máximo da trilogia em si, cara. Porque acho que é a cena mais impactante, assim. Uhum. Pra mim, o ponto mais importante dos 3 novos filmes foi a união com a força do Luke Skywalker. Eu achei muito Nossa. bonito. É muito verdade. mesmo. Eu Isso me é da hora. emocionei, Muito sabe? mesmo. Caiu uma lágrima, assim, um suor hétero do meu olho. assim. Poder mandar uma perguntinha aqui pro mestre, rapidinho. Já que a gente tá aqui com a autoridade no assunto de luta com lightsaber, eu gostaria de perguntar o que você achou das lutas dessa trilogia. Porque, tipo, na trilogia original, as lutas não tinha como exigir muito, né? Na prequel já virou aquele locomia. Tudo computador. Mas você tá falando da coreografia, né? Da coreografia em si, das lutas, do impacto das lutas, como eles portam o sabre. A gente tá falando aqui com um especialista, então eu aposto que ele vai saber responder tudo isso. Boa, vamos lá. Então, bom, na trilogia clássica eles já tinham condições de fazer, mas eles quiseram retratar muito a espada japonesa. Até porque o Star Wars ele é uma releitura de um filme de um diretor japonês, né, o Akira Kurosawa, e eram 2 samurais que viveram num período de guerra lá, que esses 2 samurais seriam o C3PO e o R2, né? E eles pegam muita referência de filmes orientais e da própria cultura oriental. Então, assim, a trilogia clássica, ele se assemelhou bastante. O professor de coreografia, lá, o diretor de coreografia, ele era um mestre no Kendo e, se não me engano, no Kenjutsu. Quem não sabe, o Kendo ele é o caminho da espada, mas ele é feito mais com espadas de madeira ou de bambu. Já o Kenjutsu, que é a técnica da espada, aí você usa a espada de metal. Independente de qual que tenha sido, eles quiseram fazer uma luta um pouco mais técnica, assim, sabe? Os 2 se estudando, trocando umas espadinhas ali, só encostando uma lâmina na outra, né? E já na prequel, né, já colocaram aquela locomia para mostrar que os Jedi eles tinham conhecimento sobre humanos, e aí eles já pegaram um diretor de coreografia que lutava Kung Fu. Tanto que o Darth Maul, ele tem umas técnicas que vieram do Kung Fu. Aquele giro com o pé que ele faz na luta do Obi-Wan com o Qui-Gon Jinn, são todas técnicas de Kung Fu, né? Uns katis que eles fazem e tal. E já nessa trilogia, eles pegaram um pouco de tudo, mas principalmente com a parte do medieval. Tanto que o sabre do Kylo Ren lembra muito uma Claymore, uma espada mais europeia. Sim, ela tem a empunhadura para proteger o punho. Isso. E assim, as técnicas remeteram muito assim, golpes reais, né? Ficaram mais reais tanto do que a trilogia clássica quanto a prequel. A gente gostou muito. A Ludosport Internacional, né, que é uma marca mundial que tem em vários países, todos concordaram que foram utilizadas técnicas
inclusive, que a gente pratica, né? Golpes que, por exemplo, nesse último filme, o Kylo Ren batia muito visando a cabeça da Rey, né? E a Rey defendia de uma forma que ela abaixava o sabre para o sabre dele dar uma deslizada no sabre dela, entendeu? Então, são golpes reais mesmo. São golpes que outra pessoa poderia fazer num estágio de treinamento, etc., né? Tanto sem machucar, quanto para um combate real, né? As cenas do filme de luta são realmente muito boas. Sim, eu dei uma ênfase nisso porque, tipo, eu gosto de todos os Star Wars. Não tem um que eu odeie, como tem uma galeria do fandom aí, porque eu tenho a emoção contando pro lado. Então, tipo, tem umas cenas da prequel que, tipo, é da hora vendo no filme, só que não fazem sentido nenhum, pelo menos na minha cabeça. Não, quase mesmo. Na luta no terceiro episódio do Obi-Wan e do Anakin, nas lutas finais, tem muito golpe ali que eles ficam meia hora rodando o lightsaber até darem o golpe. Daí eu falo assim, mano, isso não é efetivo, velho. Isso é só show business. Bonito. Só é bonito. Sim. Nossa, foi legal ouvir isso, né, de outras pessoas que eu não tinha tanto contato assim, porque assim, isso também me incomoda. Eu vejo muito vídeo na internet, muito, muito mesmo, das pessoas se amarrarem muito no spin. O spin realmente é bonito, com muito treino, você consegue chegar nesse nível, qualquer pessoa consegue, não precisa, sei lá, ter nascido com a força nem nada, de verdade. Mas assim, num combate real, eu não sei se vocês já assistiram Indiana Jones, é um filme bem antigo aí, Já. que caminha com o Harrison Ford, e tem um cara lá que ele é todo habilidoso, com 2 espadas, não sei o quê, e aí o Harrison Ford vai lá e dá um tiro nele. E cavalo, essa cena Essa cena é clássica. Essa cena é excelente, Então é basicamente isso. O cara pode dominar o giro, o spin, fazer não sei o que, trocar, jogar pra cima, mas na hora de um combate ele pode, com certeza ele vai perder, porque nesse que ele tá preocupado com o sabre dele mesmo, ele não tá preocupado com o adversário. Com a luta, porque na maioria das vezes quando acontece esses spinning, a guarda dele tá toda aberta. Com certeza, com certeza. O próprio braço não pode ficar na frente, então você já perde ali uma movimentação com o braço esquerdo. Tem vários limitadores aí que, não sei, é muito bonito, como vocês disseram, mas não funciona, né? Exato. Bom, vamos passar pro episódio 8, então. Que o episódio 8 ele começa seguido, né? Seguido imediatamente do episódio 7. E já começa com um problema que o Paul Dameron já tá desacatando a Leia, né? É verdade. Ele é muito rebelde, vamos dizer assim. Exato, ele é rebelde para os rebeldes. Devia estar ajoelhando no milho esse garoto. Exato. Que eles estão tentando fugir lá do planeta que eles estavam estacionados, porque a First Order descobriu. E ele resolve que ele ia destruir o cruzador da First Order, né? E até dá certo, mas morre mó galera, né? A Leia fica mó brava com ele. Exato, no começo do filme ele teve um ataque, teve um combate na verdade, só que a resistência estava claramente em desvantagem e a ideia era fugir. Uhum. Só que o Paul, como qualquer cara de baixa potente, tá com faca nos dentes e acha que você ganhar a batalha é ganhar a guerra, e não é assim que funcionam as coisas. Não, e graças a essa insubordinação dele, o Akbar morreu, cara. Muita gente morreu, inclusive quase a Leia que morreu nessa também. Exato, tem essa puta cena dela voando com a força. Muita gente não gostou também. Pra mim não me incomodou, né? Me incomodou mais a morte do Akbar, porque a raça dele é extremamente inteligente, e são ótimos navegadores espaciais. Eles poderiam se perder no espaço se não tivesse ninguém equivalente a ele, né? Uhum. O poder lá da Leia usando a força. Não, eu gostei, eu lembro de ter gostado, porque foi assim... acho que nunca tinha... dentro de todo o Star Wars, não tinha apresentado muito bem a força da Leia, né? E ali ela se mostrou Rio do Motherfucker mesmo. Acho que o problema dessa cena é que a Carrie Fisher tinha morrido
E eu pensei que ali já seria a despedida dela, tá ligado? Aí o problema mesmo foi, tipo, pô, eles manteram ela viva, como é que vai resolver isso no próximo filme, tá ligado? E resolveu de uma forma merda, vamos concordar. Enfim, que tipo, a questão dela usar a força foi maravilhoso, tipo, você vê a Leia usando a força, ela voando e retornando pra nave em segurança, beleza, mas tipo, tinha todo aquele peso, que não é problema do filme, né? É problema da gente que sabe o que acontece. É, E, tipo, pô, a Leia, tipo, a Carrie Fisher morreu, o que vai acontecer com o personagem da Leia agora? Mas vocês acham que, por exemplo, ela tinha que ter morrido já aí? Ou é o jeito que ela morreu no último filme foi. Eu acho que se ela tivesse morrido amando do filho, ia transformar ainda mais a caveira do Kylo Ren, entende? Uhum. Cara, matou o pai, aí mandou matar a mãe, ia Sim, ser muito mais impactante. Acho que ia ficar muito mais revoltante a redenção dele no final. É. Eu acho que eles não quiseram deixar ele tão assassino de paz, assim, porque poderia até impactar negativamente para os jovens, crianças e tal. Falar, pô, ele matou os pais, eu vou matar também, sei lá. É melhor não, né? Melhor não. Deixa só matar o pai, tá bom. A É. mãe de nós deixa vivo. Já temos exemplos demais aqui no nosso Brasil, não precisa de mais não. exato, o Kylo Ren aparecendo da Atena, mano. É. Cara, Ele mata o pai, depois mata a mãe. Pode ser. depois vai fazer turismo. O episódio 8, ele, como o Jabulu já tinha colocado, né, uma repetição lá do 5, e a gente tem o que é o grande plot agora do 5, que eles estão procurando, aliás, eles acharam, né, no final do episódio 7, a Leia encontra o Luke, e agora o Luke é o novo Obi-Wan Kenobi, né? Ele é um mestre É o novo Yoda. que tem que ser, você acha que ele é o mais Yoda? Porque o Yoda que ficou recluso. O Obi-Wan tava protegendo o Luke. Não, sim, mas apesar de ele ficar recluso, o Luke ele tenta também, de uma certa forma, proteger a Rey da Dark Force, né? Durante o treinamento. Durante o treinamento, mas tipo, o Obi-Wan ele estava numa missão. O Yoda que colocou o rabinho verde entre as pernas e foi embora. É, certo. Sim, mas o Obi-Wan também ele ficou meio que recluso em Tatooine, mas observando o Luke de longe. Mas para quem não conhecia ele, ou por que ele estava lá, ele estava tipo, morando numa caverna. Tanto que o nome dele era Velho Louco Kenobi, ou só Velho Kenobi. Tal. Ele tinha um apelido meio pejorativo aí. Então, ele ficou também recluso, né? Mas já com uma intenção de estar meio que cuidando do Luke, vendo até onde ele ia, né? Mas eu acho que dá para colocar os dois. Eu acho que o Luke, ele ficou meio que como o Obi-Wan e como o Mestre Yoda, assim. Ele até ficou meio ranzinza, mas ao mesmo tempo meio brincalhão. Tem uma hora que ele vai treinar a Rey, e ele bate na mão dela com um galho, sabe? Você tá sentindo a força, né? Ela com o olho fechado, e ele, tô sentindo. Ele é meio zoeiro também nessa parte. Mas o que eu acho legal desse treinamento dela com ele, que ele explica muito do que é a força, né? Acho que ele dá a melhor explicação de todos os filmes do que é a força, de como a força se comporta. E também, assim, ele traz uma visão menos heróica dos Jedi, né? Que o Luke, ele fala justamente que, ó, todo esse problema que se criou aí foi por causa dos Jedi, e foi mesmo. Foi. Eu concordo plenamente, porque os Jedi, eles tentaram manter uma ordem que às vezes foi até demais, sabe? Uhum. A Rey, nessa série, ela tá tentando, a própria Disney, ela percebeu que precisava ter um equilíbrio, né? E os Jedi antigos, eles só queriam aquela ordem a todo custo, super certinho, não tiravam uma vírgula, e isso prejudicou muito a República, a organização em si, né? A própria ordem foi destronada pelo excesso dela. Então eles, sei lá, os Jedi prejudicaram mesmo o universo, né? Eles tiraram o equilíbrio, tentando manter só uma parte muito certinha. E não tem como ser. Não, sim, e eu lembro.
antes de lançar esse filme, você tinha toda a especulação com os trailers e tal, de que eles iam apresentar a Grey Force, que ela ia ser ali a Grey Force e tal, e no final não foi nada, né? Deixaram isso aí pra lá. Eles flertaram bem de leve com o caminho do meio, os Grey Jedi, mas bem de leve, assim. Dela Quase. ser tentada pelos dois lados e querer descobrir o que era aquilo, mas não chegou lá, né? Não chegou não. Inclusive, eles apresentaram até uma nova lenda, uma nova mitologia aí sobre essa questão da força, porque o equilíbrio que eles propõem não é bem o do Grey, que estava todo mundo esperando. Mas, de certa forma, né, de certo ponto de vista, seria um Grey Force, assim. Não, sim, mas não é... É assim, é como se... Ele explica como se a Grey Force fosse... Meio que já existe, né? Porque você tem que ter esse equilíbrio e tal, mas não é exatamente o que a gente tá esperando. Não. E aí juntou, porque acabou tendo a dualidade da força, que é ela completa o Kylo Ren e vice-versa ali, e os dois unidos, aí sim seria uma força única, né? Uhum. Uma doideira, assim, que eles propuseram. E outra coisa que todo mundo, acho que todo mundo não, mas muita galera falou, né? Porque enquanto a Rey tava lá aprendendo a usar a força e tudo mais, o Poe e o Finn estavam numa outra aventura num cassino, né? Que, lembrando, depois daquela cena lá que a Leia usa a força, ela fica muito debilitada, tá? Porque ela usa muito a força. E aí ela entra no comando uma outra general que eu não lembro mais o nome dela. E o Poe meio que fica completamente desgostoso dessa nova general e eles precisam achar um dispositivo, achar um hacker, na verdade, para tirar a... Porque a First Order estava conseguindo descobrir onde é que eles iam quando eles entravam na velocidade da luz. E aí eles vão para um cassino lá, toda uma aventura, e todo mundo esperava que o Lando aparecesse nessa aventura, e não apareceu também. Grande desperdício. Uhum. Não ter aparecido o Lando nessa. Só foi aparecer no 9º filme. Falta de dinheiro isso aí. E também arrastou um pouco o filme nessa parte. Eu particularmente gostei do filme, desses pontos. Até o cara lá, o hacker, ele fez uma atuação perfeita. Ele falou, né, deu até uma lição de moral pra gente, que ele ajuda tanto os bonzinhos quanto os malzinhos. E os bonzinhos iam atrás dele também para pegar a arma, né? Sim. Poderia ter sido de outra forma ali, né, nesse ponto. Eu achei que ficou muito arrastado também, mas trouxe coisas legais, né? O Jabulu principalmente deve ter gostado, né, Jabulu? Você que gosta tanto dos caçadores de recompensa, dos mercadores e tal. Gosto. A parte que eu mais gosto de Star Wars não é nem Sith nem Jedi, são os Bounty Hunters. Então, quando você tem um desenvolvimento maior da galera mais mundana, sem toda a religião, eu gosto mais. Eu achei que aquilo ali só serviu mesmo pra você criar uma amizade ali mais forte entre o Finn e o Poe. Mas eu também achei que ficou bem arrastado. Não, foi bem arrastada porque meio que não acontecia muita coisa, né? Aquela missão de soltar os cavalos, entre aspas, cavalos, mano, não precisava, né, gente? Não precisava. E depois mostrou que o Poe tava completamente errado, né? Tanto que a outra general lá acaba se sacrificando. E aí ele meio que abaixa as asinhas, né? Ele vê que ele tava errado. O cara tava muito com sede ao pote. Exato. Mas, bom, passando essa fase um pouco mais arrastada, depois mostra até a criancinha levantando a vassoura com a força. Foi uma cena legal também. O ponto alto do filme é justamente o Kylo Ren e a Rey lutando juntos, né? Contra o Snoke. O ponto alto? Não. Acho que foi. Não. O ponto alto é Luke enfrentando Kylo Ren pra salvar a rebelião. Desculpa, é mesmo. É verdade. Tem razão. Completamente errado. Tá certo. Mas tá bom. Começa com isso aí, né, cara? Começa com a Leia a Rey e o Kylo Ren. E o Kylo Ren se rebelando agora contra o Supreme Leader, se colocando como Supreme Leader. O que foi, na verdade, um desperdício dos soldados aqueles soldados especiais lá que ficavam em volta do Snoke, né? Que eles morreram muito fácil.
Ah, essa luta foi meio ruim, eu acho. A luta contra os soldados, porque tinha mais potencial, entende? Você dar soco num capacete não faz muito sentido pra mim. Eles podiam ter utilizado mais da força ou mesmo da técnica, da técnica com os lightsabers. Tanto que uma curiosidade aí, se vocês olharem essa cena em câmera lenta, tem alguns erros assim bem grosseiros, porque tem um guarda que não sabia aonde atacar, em quem atacava, sabe? Ele estava sem arma, parece. Tá. Bem engraçado isso aí. Podem procurar no YouTube que vocês vão achar essa cena em câmera lenta e vocês vão se divertir. Mas Caramba, deixa eu... na versão normal, eu particularmente eu gostei, porque né, os dois lutando juntos era uma coisa que eu não esperava. E outra coisa que eu não esperava, que também tá ligado nessa cena, foi a morte do Snoke, né? Que o Kylo foi feito de um jeito bem genial. Eu fiquei mais surpreso dele matando o jeito que ele matou o Snoke, apesar de ter achado que foi uma morte pífia, uma morte bem bestinha. Uhum. Foi muito fácil. Me surpreendeu mais do que no 9, quando a Rey foi lutar com o Palpatine. Uhum. E aí fez aquele coisa de sabre e tal, que ela enviou um sabre pra ele e tudo. Pra mim, não me surpreendeu tanto quanto no 8. Não, essa cena é legal, porque justamente isso que a gente não esperava, que eles fossem se unir, porque eles estavam tentando se matar em todos os outros momentos. Mas eu também achei que foi muito fácil, assim, o Snoke era o Supreme Leader, era o novo Palpatine, e ele morreu ali em 5 minutos, não reparou que o Kylo Ren tava traindo ele. Então... Mas depois a gente vê que, na verdade, já era meio que tudo planejado, né? Porque depois que o Kylo Ren consegue matar o Snoke, ele faz uma proposta ali pra Rey, né, deles governarem a galáxia juntos, ela recusa, e aí ele resolve, eu não lembro mais agora, como é que era mesmo? A rebelião tava tentando fugir, eu não lembro agora. A rebelião tá sendo destroçada, né? Até sobrar só aquele meio punhado de gente ali naquela caverninha. É isso mesmo. E assim, só voltando, que eu achei bem interessante essa parte que o pessoal não gostou, o Kylo Ren, ele já, se vocês olharem as novas revistinhas aí, acho que inclusive o título da revista é Kylo Ren mesmo. Ele já meio que estava treinando essa questão mental dele, e o Snoke, ele não consegue visualizar muita coisa da mente do Kylo. Então ali, aqui no filme passou muito por cima e depois eles consertaram isso, né? Mas ele tinha uma certa resistência, ou ele soube burlar a leitura da mente dele. E foi por isso que na hora que ele achou o momento de matar o Supremo Líder, né? Acho que no filme dá pra ficar perceptível isso, porque ele descreve o instinto assassino assim do Kylo Ren, só que ele não descreve pra quem, entende? Então dá pra ter a conclusão de que o Kylo Ren se fechou de alguma forma. Verdade. Mas aí a gente tem a cena que o Kylo Ren contra o Luke, né? E aí a gente vê que, assim, tem toda essa construção, em todos os filmes, do Kylo Ren ele ser muito imaturo, né? No primeiro filme lá, quando ele ficava irritado, ele quebrava as coisas lá com o lightsaber dele e tal. E agora ele em vez de atacar e ter uma vitória ali, ele prefere lutar mano a mano com o Luke ali pra mostrar que ele tava superior ao mestre dele. Aprendi superou o mestre. Não, pelo visto não. No final não, né? Porque apesar de, talvez na técnica ali de combate, ele até, se fosse o Luke mesmo, ele ganharia, mas a gente vê que o Luke tava manipulando ele. Trolei! Foi uma cena bem bacana. É uma cena que também houve controvérsias, tinha gente esperando realmente uma luta ali, um embate entre eles, né, que não houve, mas eu acho que ficou bem construído, sim.
Embate teve, só não teve da forma que o pessoal esperava, com lightsaber e não sei o que, mas embate teve. Aquela jogada do Luke, assim, sabe? De, tipo, meio que dobrar as pernas e tal. Foi bonito, mas você percebe que foi feito em CG, assim, sabe? Não tinha como ele fazer aquilo naturalmente. Não. Mas foi construído que também me surpreendeu. Eu falei, caramba, então isso tava fazendo tal coisa, sabe? Então, né, ele tava se projetando, sabe? Então, isso foi uma surpresa para todo mundo. Eu achei bacana. Não, Eu O pessoal tá querendo saber de porrada e só luta, e não, às vezes, né, uma estratégia mental, às vezes é até melhor do que o embate físico mesmo. exato, eu acho que isso que é a grande parada desse combate, né? Que o Luke ele não tá jogando com a força física, ele tá jogando com a inteligência, né? Ele tá... Porque eu acho que ele mesmo sabia que não ganharia, talvez, do Kylo Ren. Será? Ou ele tava... Não sei também, pode ser, vai saber, né? Fica aquela incógnita, mas assim, no filme, e eu não vi nenhuma outra referência dele ter feito outros treinamentos depois que a academia dele caiu. E até mesmo quando ele está ensinando, e eu tiro por base da minha experiência, você perde um pouco desse espírito de luta para poder ensinar as outras pessoas. Então, assim, você não vai lutar com todo o seu potencial, porque você está pegando uma pessoa, né, café com leite ali. Então, você tem que se preocupar muito mais em ensinar do que lutar de verdade. E aí teve aquele desgosto todo que aconteceu de pegar o fogo lá na academia dele. Dizem que ou os aprendizes dele morreu tudo, ou virou para o lado negro e se tornou os Cavaleiros de Rain, né? Ainda não ficou muito claro sobre isso. E ele não queria lutar. Então, há uma grande possibilidade dele perder para o Kylo. Agora, se fosse no Legends, não. No Legends, ele é o Jedi mais poderoso do universo mesmo. Ele ultrapassou grandes pessoas, inclusive o Mace Windu. Isso aí já é citado em muitos livros e HQs. Ele era bem forte, o Luke. E aí a gente termina com ele se unindo à força, né? Que como você já falou, é uma cena muito bonita, né? Que ele só some. Sim. E bem de frente para os dois sóis, assim, sabe? Ele tem toda uma referência ao sol de Tatooine, né? Quando no episódio 4, se não me engano, também, ele jovenzinho, olhando para os sóis, né? Então, ele tem toda uma cena significativa, sabe? Desde o pessoal que pegou a trilogia clássica, os velhões, como o pessoal mais novo, né? Se tiver tido aquela sensibilidade de perceber que ele não morreu, mas ele se uniu com a força e se tornou um ser bem mais forte do que ele era fisicamente. Aproveitando que você falou anteriormente sobre os Cavaleiros de Rain, falar sobre uma frustração que eu tenho com Star Wars, que é a necessidade de vender boneco, e por isso eles apresentarem personagens que não são aproveitados. Tipo a Phasma. Tipo a Phasma, tipo os Cavaleiros de Rain, tipo o meu personagem favorito, Boba do Fett. pouco que eu conheço do universo de Star Wars, eu adquiri bastante apreço pelos Bounty Hunters. E por isso Boba Fett é o meu personagem favorito. Só que nos filmes, Eles não fazem nada. pois é. Eu não gosto nem Só de tão lá falar pra o dar. que o Boba Fett é nos filmes, porque é triste. Não, e a Phasma, que foi a nova, né? Que ela morreu estupidamente. Exato, cara. Eu não Eles sei colocaram por quê. até a atriz do Game of Thrones pra interpretar. Trouxeram a Brienne pra não aproveitá-la, mano. É incrível isso. Eu sinceramente também não entendo por que eles fizeram isso, porque podiam ter trabalhado muito bem com essa personagem. Só que eu acho que, sei lá, eles não esperavam, tiveram muitas discordâncias na história do filme, então às vezes eles tinham um diretor pensou de um jeito, aí depois o outro pensou de outro, e acabaram esquecendo dela. Falou, putz, e agora? A Phasma tá no filme. Vamos matar ela ali sei lá, vamos ela no recolhedor de lixo, sabe? Mas cara, ela morreu de um jeito. Aquele maluco do episódio 7 lá que fala traitor pro
pro Finn, ele deu mais trabalho pro Finn do que ela. Poderia ser ela ali. Por que não poderia ser ela com bastão laser gritando traidor? É, Mas o que eu li sobre a Phasma é que ela não tava no. Ela não era pra ser um personagem. Mas como. O design dela foi tão. Quando viram aquilo, pensaram, mano, a gente tem que encaixar ela de algum jeito, porque é um design tão foda. vai vender muito boneco. Exato, daí eles encaixaram como deram. Ela não tava pra estar na história do filme, mas encaixaram ela do jeito que dava. Faz sentido, mas ao mesmo tempo foi um tiro no pé deles, Foi. porque se eles tivessem trabalhado esse personagem, eles poderiam ter vendido muito mais boneco, Oh, né? sim. Com certeza. Com certeza. O Traitor, que era pra ser, na teoria, só um Stormtrooper revoltado, ele teve um destaque muito maior do que. Ele teve um destaque muito maior do que a Phasma. Aquele Stormtrooper tava realmente muito estressado. Ele realmente tava, mano, como é que você pode trair a gente, cara? Realmente ele tava... Foi pessoal. Se eu não me engano, nos HQs depois exploraram isso, que o que gritou Traitor, ele conhecia o Finn. Ele cresceu junto com ele, então ele tava mais revoltado ainda. Certo. Então faz sentido, né? É. Nossa, faz sentido, hein? E aí tem essa carga demais de ódio mesmo, né? Isso. Mas aí a gente fica 2 anos sem Star Wars, até que em 2019, final de 2019, a gente tem o Ascensão Skywalker, já colocando logo de início do filme a volta dos que não foram, né? Porque a gente descobre que Palpatine estava vivo. E tudo que rolou nos últimos filmes é por causa do Palpatine. Isso é tão errado de tantas maneiras, cara. Olha, mas foi um pouquinho de fanservice, porque nos trailers todo mundo ficou assim, caraca, tudo que eu sei, sabe, tipo, mind-blowing, sabe, explodiu a cabeça de todo mundo. Uhum. Então, todo mundo tinha uma esperança do Palpatine ter voltado de uma maneira triunfal, o que não foi bem explorado, né? Mas eu tava ouvindo nas internet, eu não lembro quem falou isso agora, mas é porque falou que assim, o Palpatine ele não poderia ter voltado, senão toda aquela parada de redenção do Darth Vader não existe. Como assim? O Darth Vader no episódio No 6. caminho do bem, vamos falar assim, foi que ele matou Não. o Palpatine. Ele se mata pra matar o Palpatine. E se ele voltou, se ele não morreu, então Sim, nada sim. adiantou. É verdade. Mas tem alguma, eu também, tipo, desconheço, mas tem alguma teoria, o porquê ele tá vivo? Como se ele reviveu, alguma coisa No assim? filme, a explicação mais plausível que dão é que o lado negro da força consegue fazer coisas inexplicáveis. Ele fala isso pro Kylo, quando o Kylo pergunta como ele tava vivo. Uhum. Eu não lembro dessa parte. Não lembro dele ter falado isso. E, se não me engano, ele usa praticamente a mesma fala que ele falou pro Anakin no episódio entre o 2 e o 3. Sei lá, eles fazem uma sobrevivência de vida inexplicável mesmo. Né? Tem um Isso já, assim, se a gente for ver a fundo, tem uma explicação. Mas ainda assim, bom, eu não... De quando eu assisti o filme eu gostei. Mas depois, analisando, eu acho que talvez poderia ter sido de outra forma. Eu teria gostado mais, aliás, eu teria gostado se a Rey não fosse neta dele. Olha, faz sentido, sim, também concordo. Mas o pessoal queria colocar a Rey como sendo ter um sangue importante, ter alguém por trás dela, porque muita gente queria que ela fosse Rey Skywalker, né? E como ela acabou não sendo diretamente, pelo menos, botaram ela como Palpatine. Exato. Mas Sabe o que eu achei? Eu achei essa questão que você falou, Jabo, tipo, dela ser neta dele e tal, eu acho que foram trabalhar isso, tipo, no último filme só. Não foi algo construído desde o começo. Não, inclusive, no final do episódio 8, o Kylo Ren fala pra ela assim, tipo, meio que, né, zoando. Você é filho de ninguém. Você é filho de ninguém, seus pais eram catadores como qualquer outros. E aí, ele tava mentindo ou ele não sabia, e enfim. No episódio 9,
tipo, isso é uma evidência clara da mudança de como a mudança de diretor e a mudança de intenção nos filmes prejudicou a obra, porque, E ainda mais quando os dois diretores se odeiam. exato, no episódio 8 tem toda essa construção de que ela não era filha de ninguém, não sei o quê, pra no 9 o Kylo Ren mudar o discurso dele de que os seus pais escolheram não ser ninguém, porque você é filha do Palpatine. É neta, não é neta? É, neta. Mano, se os pais dela eram filhos do Palpatine, não tem como eles não serem ninguém, né, cara? Não, calma aí. Os pais dela não eram filhos do Palpatine. Um deles Se era. um deles era filho do Palpatine, não tem como ele ser ninguém, tá ligado? Olha, faz sentido e não faz. Assim, não é que não faz sentido, mas É mal é que trabalhado. ele é mal trabalhado. E um deles, se não me engano, era meio que, tipo, tinha o poder da força, mas não usava. Né? E acabaram se escondendo do próprio Império, da First Order, acho que da First Order. E aí um caçador, acho que um caçador de recompensa foi atrás deles. E também eu tinha visto gente falando que o Kylo Ren no 8 poderia estar mentindo. Não que ele tenha mentido no filme real, né, no oficial, é que ele não falou direito aí pra Rey. Ele omitiu uma certa parte. Sim. E acaba caindo mesmo, né, sei lá, na falta de construção da história mesmo. É. Mas aí a gente tem também, durante todo esse filme, né? A gente tem a Rey. Durante todo não, mas a primeira metade do filme, a gente tem a Rey flertando com o lado negro da força. Né? Pô, isso eu achei muito legal. Os trailers trabalharam isso aí de uma forma bem interessante. O pessoal ficou na dúvida se ela ia pro lado negro ou não, né? Muita gente já sabia que não era possível, e realmente se ela tivesse caído pro lado negro, putz, eu acho que ia estragar bastante a história de ficar interessante, mas tipo, pô, ela tava lutando desde o começo pro bem, sabe? Ela viu muita coisa ruim e de repente se alia com aquilo que ela tanto lutou, não fazia nada assim. Sabe qual é a perspectiva que eu tenho sobre isso? É que eles tentaram justificar esse flerte todo com o lado negro por ela ser neta do Palpatine. Não necessariamente precisava ser isso, né, cara? Sim. Ela tendo o sangue do Palpatine, ela poderia usar o lado negro, sim, né? Mas não de chegar a cair. Né? Ela conseguiu ter controle para não cair pro lado negro. Uhum. Eu acho que não precisava, tipo, ter essa justificativa da ser neta de um grande Sith pra ela ter esse flerte com o lado negro. Podia ser algo só dela, tá ligado? Não precisava ter todo esse fundamento. Porque o Luke também tinha essa mesma coisa, esse mesmo problema, né? Do lado negro e tal. Ele flertou algumas vezes com o lado negro. Principalmente no começo do episódio 6, que ele tava um pouquinho mais arrogante. É verdade, concordo. Porque, por exemplo, tipo assim, eu passei a trilogia inteira achando que no final a explicação era que o Kylo Ren e a Rey eram, tipo, meio que irmãos, sabe? Pelo menos foi o que o filme deu a entender, o que eu pelo menos achava. E eu achei que seria mais ou menos isso. Até achei, tipo, da hora essa pretensão deles ter que querer colocar o Palpatine lá como o avô dela e tal, ela ser de uma outra família, mas eu acho que eles vacilaram um pouco nessa questão de não ter construído desde o começo isso daí, sabe? O problema disso tudo no tudo último, foi a construção. a construção. É. Mas assim, o plot inicial desse filme, na verdade, acho que o plot inteiro do filme, né? É que eles estão buscando um GPS de Sith, não é isso? Para encontrar o planeta Sith lá, porque aparentemente tem uma frota gigante escondida lá que o Palpatine ficou construindo sozinho lá durante anos e anos. Como ele construiu aquilo, ninguém sabe, mas tudo bem. Não, e por que ele tava esperando tanto, assim? Ficou pronto naquele dia? Tipo, botaram o último parafuso entrou naquele dia, era isso? Mano, quantos destroyers tinhas ali, velho? Não, centenas. Milhares, eu acho. Não, mas cara, uma coisa que nós não pode se prender, eu acho que nenhum filme de Star Wars é isso, mano. O número de exército, destroyers... Não, cara, mas isso eu não acho... Tudo bem, eu entendo que, né, a gente tem que relevar esse tipo de coisa. Mas assim...
por que ele já não tem fez coisa isso que não dá pra antes? relevar, mano. Não, mas por que ele já não fez Como isso é que ele antes? tava escondido, cara? Como é que ninguém sabia que ele tava vivo? Tem coisa que não tem como relevar, mano. O cara construiu uma frota, tipo. Ele refez o Império e usou como a First Order de fachada e ninguém sabia. Como? Como ninguém sabia? Ah, cara, já bolou. Nós já vimos muita coisa nessa vida. A Alemanha nazista. A Alemanha nazista tá aí, tá aí pra provar esse tipo de coisa, mano. Ai, caralho, mas o pessoal sabia. Não, Não, ninguém ninguém sabia. sabia. Tipo, os cara não sabiam até a É, Alemanha até, entrar é na verdade, até a Alemanha ser derrotada ninguém sabia dos campos de concentração. Só É. quem tava sofrendo lá. É. Ah, mas ainda assim ficou meio. Assim, se vocês pensarem bem, que, por exemplo, até no filme, ele ainda não está completamente recuperado, ele está meio que quase um zumbi, pode ser que, meu, ele tenha ficado tão ferrado, porque, assim, a ciência CIF, ele também não faz tantos, ele faz alguns milagres, mas, tipo, não cura o cara 100%, né? O Darth Vader, ele, sei lá, tinha 90% do corpo dele robótico, mas demorou um tempo e ele nunca foi totalmente curado. O Palpatine foi a mesma coisa. Pô, ele caiu de um buraco, sei lá, enorme, ninguém sabe ainda como que ele sobreviveu aquela jogada lá do Vader, né, no buraco da Estrela da Morte, e ainda assim ele ficou vivo, né? Assim como o Darth Maul também, ele foi cortado ao meio e também no desenho aparece ele também com partes mecânicas e tal. O Darth Maul é sacanagem. O Darth Maul é sacanagem ele ter sobrevivido. Não, mas cara, eu acho que o Darth Maul podia ser. Eu acho que encaixava, inclusive eu ia falar. E aí, encaixou, né? Encaixou as pernas de aranha. Não, tá, mas eu quero dizer que encaixava o Darth Maul nesse filme. Vocês não acham, não? Que ele podia estar ali, tipo, junto com o Palpatine? Não, ele vai ficar por a série do Obi-Wan. Ele apareceu em Han Solo, ele teve um embate dele com o Obi-Wan no Rebels, ele vai sobrar pra série do Obi-Wan. O mestre até tocou no assunto, eu achei o visual do Palpatine bem da hora, né? Porque ele tá meio que preso nos cabos, né? Um negócio meio assim. É, ele tá super dependente ali da É. tecnologia dele lá. E na realidade, todo aquele lugar que ele fica lá é super legal, né? Tipo, super Sim. dark e tal. Aquela galera lá do culto do Sith lá, né? Irado aquele lugar. Aquela parte é bem A da hora. princípio, mesmo. aquela plateia lá, eu pensava que seria, tipo, os fantasmas da força versão Sith, tá ligado? Mas depois que o lugar começou a ser destruído, parecia que eles estavam Não, vivos, tá ligado? eram pessoas, eu acho que eram, tipo, seres vivos tal, que cultuavam ali o Palpatine. Sim. Eram seres até de outras raças e tudo mais, mas que acreditavam no lado negro da força, né? Mas ficou bem legal mesmo, ficou bem dark, o filme ficou parecendo muito um filme de terror, né, nessa parte assim do planeta. Deu um certo medinho, digamos assim. Não, Eu tenho mais uma pergunta aqui pro mestre. Diz aí. Na minha percepção aqui de leigo, a força, ela é uma força neutra. Ela não toma partido, assim, de influenciar muito pra um lado ganhar. Pelo menos foi o que eu percebi até esse último filme. Nesse último filme, deu a entender que ela tava dando partido pro lado bom. Porque meio que ela influenciou Stormtroopers a saírem da programação e não aquele negócio de que eles perceberam que tá fazendo algo errado e tomaram a decisão por si mesmos. Parecia que eles foram instigados pela força para poderem superar a lavagem cerebral. Ela instigava mais coisas. Não era como alguém treinado pela força incentiva a força usando ela para ter sua vantagem, mas tipo, ela sendo neutra naquilo e sendo apenas uma ferramenta. Ela estava fazendo ações que mudavam o rumo da história. Eu não sei se tem alguma história que fala isso, mas eu já vi gente que estuda, né, sobre a força, sobre os filmes, a mitologia Star Wars em si, que a força ela funciona como uma balança. Então, assim, se pende muito para um lado, ela acaba pendendo pelo outro. Apesar de uma forma natural, se tiver em equilíbrio, ela não pende para nenhum lado. Mas quando, por exemplo, sei lá, o lado negro está ganhando demais,
ela força um pouquinho pro lado da luz, e vice-versa. Então é uma gangorra. Eu acho que sim. Eu acho que é melhor do que a balança. O ideal seria se fosse uma balança, mas ele é mais como uma gangorra para dar mais filmes pra gente aí, né? Mais séries, etc. Entendi. Porque isso ficou meio explícito lá quando o Finn tá conversando com aquela outra Stormtrooper. Aí eles falam como eles tiveram a sensação de. Eles sentiram algo esquisito, uma sensação. Graças a Deus que eles não forçaram romance entre eles dois, hein? Que senão ia ficar um negócio muito forçado, velho. Mas tentaram forçar o Paul com a ex-parceira dele de tráfico. Mas ali ainda tá bom, que eles se conheciam Ali e tal. bem mais explicável. E se tivesse tido um romance ali de um filme só com a outra Stormtrooper lá, ia ficar muito zoado. Ainda bem que não teve. Mas aí eu acho que a gente pode falar da morte da Leia, do combate do Kylo Ren. O último combate do Kylo Ren com a Rey, né? Que ela ganha, né? Não, ela ganha e ela mata. Porque quem morre ali é o Kylo Ren. Porque, não sei se vocês lembram, né, da cena que a Leia, ela usa as últimas forças dela, literalmente a força, pra chamar a atenção dele, e aí ele toma a estocada, né? E aí que ele morre. Ele morre, entre aspas, né? Morre o Kylo Ren. Aí depois ela cura ele. Na verdade, ela renasce o Ben, né? Ben Solo. Exato. Ela mata o Kylo Ren, mas permite que o Ben Solo viva. E depois com a interação com o Han Solo, fica bem mais claro isso. Me leva a crer que aquela cena do Han Solo era pra ser com a Leia. Só que, né, só que meio que não dava, né? Pelos problemas que a gente já falou aqui. Faz sentido mesmo. Eu não tinha pensado por essa maneira, mas ao mesmo tempo ficou bem bacana. Eu não esperava que o Han Solo ia voltar, não. Ninguém tinha falado isso. Então, uma surpresa pra todo mundo aí também. Foi legal, porém, todavia, ele tinha que ter morrido, mano. Não. Pro andamento do filme, talvez. Mas. Vilão bom é vilão morto, maluco. Mas assim, eu vi umas discussões na internet do povo não entrou num consenso se o Han Solo ali era só um pensamento dele ou se era um fantasma da força, exato. Segundo ele próprio, era uma memória. Tá, porque ele fala a mesma coisa, é o mesmo diálogo que eles têm, só que invertido, né, no filme 7. Só que agora o Ben Solo indo pro lado claro da força. Caramba, eu não lembro disso. Ele fala, o Kylo Ren, ele fala, tipo, quanto disso é real? Ele fala, tipo, ele fala algo assim, quanto disso é real? Ele fala, é uma memória. Eu acho que ele foi uma memória de remorso dele, sabe? A morte, ele ter matado o pai, não foi assim, tranquilo, como a gente acha, assim, vou matar e pronto, acabou. Não, né? Foi um grande peso pra ele. É que ele achou que tava fazendo algo de bom pra ele, mas, né? Não. Que pra ele virar o Kylo acho que Ren, tinha. ele precisava se desvincular de tudo que ligava ele ao Ben Solo. Todo esse combate, ele foi maneiro, porque antes disso, a Rey já tava entrando pelos destroços da Estrela da Morte, e a gente vê aquele monstro todo destruído, é incrível pra caramba. Acho que, mesmo a gente citando aqui os problemas que Star Wars tem, no visual eles nunca decepcionaram. Não. Não, você é Na louco. fotografia, na arte, nunca decepcionaram. O filme é Aquela bonito pra caralho, Estrela da Morte destruída, é incrível. Ela entra na sala do trono do Imperador, tá aquele trono inteiro ainda, incrível. Aí depois ela encontra o Kylo Ren depois de pegar o dispositivo, e aí começa a luta com aquilo que eu já tinha falado aqui com o Messi, sobre o combate deles com lightsaber, aquele combate bem mais cru, você sente o peso do golpe, não é aquele locomia louco. Sim. E também eu acho que adiciona, como é que eu falo? Beleza na luta, porque eles lutaram tipo no mar, assim, né? Então as ondas do mar batia e aí jogava água neles e tal. Então ficou uma cena bem inédita. O terreno influenciava, né? Sim, o terreno também, porque
a questão do mar ali, as peças que eles estavam trabalhando, eles tinham que dar umas cambalhotas lá para mudar, né, a estratégia ali Tive que do usar a terreno. força pra saltar de um pedaço que estavam quebrados. Sim, ficou Essa ficou bem. batalha foi muito da hora, né? Foi. Aí a gente já. Bom, como a Leia morreu, né? Eu vou jogar uma pergunta aqui pra mesa. Vocês acharam, eu acho que é natural do filme, mas vocês acharam que ficou meio forçado? E com forçado eu quero dizer pouco explorado, talvez pouco construído. A Leia morrer e o Paul Dameron assumir como general? Ou vocês acharam que, ok, foi construído? Eu achei que foi um pouco forçado. Eu acho que não tinha ninguém ali. Por exemplo, não tinha o Lando. O Lando não tava lá aquela hora, né? Por Tava. exemplo. Ele Tava. tava, mas ele não era exatamente da resistência, né? Ele era... Ah, mas ele é um cara, tipo, mais experiente. Eu acho que não faltou, tipo, depois da Leia não tinha ninguém na linha de hierarquia, sabe? Pra assumir. Não, Então eu acho que meio que Mas o Paul peraí, se sentiu na responsabilidade, entendeu? Vou fazer uma pergunta aqui. O Paul, ele era que patente no 8? Ele era capitão, não era? ele foi rebaixado, né? Vamos lembrar que ele foi Ele rebaixado. tinha sido rebaixado. Ele era Ele capitão. tinha ele era capitão. retornado à patente dele depois? Eu não me lembro, cara. Enfim, não sei se tem só um general em um exército. Não, lógico. Não, mas Ele ele ter era o assumido- generalíssimo. Ele era uma... Então, ele era um generalíssimo? ele era a mais alta instância da rebelião, depois que a Leia morreu. Caralho, eu não lembro disso. Ele assumiu o papel dela. E tudo bem que ele divide com o Finn, né? Mas a priori era só ele. Não, eu não tô falando antes dele assumir, eu tô falando, tipo, no momento, antes disso. Ah, não, ele era capitão. Eu acho que ele não Ele era tinha capitão. É. Então, taticamente falando, aqui, hierarquia e disciplina. Não faz o menor sentido, mas tudo bem. Porque, tipo, um exército, uma rebelião, não tem só um general. Não. Então não faz sentido você subir um capitão pra general e dar a ele o comando do exército. Você daria esse comando, por exemplo, se a Leia faleceu, o comandante faleceu. Então você teria provavelmente uma escolha dentro dos generais que estavam presentes ali. Uhum. E não você subiria a um capitão, que capitão é oficial subalterno, né? Não é nem oficial superior, pra general e dar o comando de tudo. E hierarquicamente falando, não tem sentido, mas é Star Wars, a gente tem que relevar isso. Fora que, assim, mesmo que não tivesse um general, deveria ter um major, um coronel, alguma coisa nesse sentido aí. E não foi explorado no filme, né? Exato. Assim, é óbvio que a gente entende que pro andamento do personagem, tal, pro andamento do filme, pra história e tudo mais, precisava ter aquilo ali, dele tomar a liderança da coisa e tal, mas ficou meio corrido, talvez. Ficou meio mal explorado. É porque eu acho que a gente tava, por exemplo, acostumado com a série clássica que tinha todo um monte de gente meio que em torno, né? Tinha o Lando, tinha aquele outro lá, também esqueci o nome que a gente falou agora no programa. O Akbar? O Akbar. Tinha outras pessoas, a própria Leia e tal, né? Parecia que era só a Leia, tá ligado? É porque todo o centro de comando foi morto no 8º, não foi? Não, a outra general que era abaixo da Leia, ela morre, né? Ela sacrifica. Então, não sobrou ninguém de patente maior? O maior mesmo ali era o Paul? Não é possível, cara. Acho que mas novamente o grande problema dessa trilogia como um todo, mas principalmente do episódio 9, foi tudo muito corrido, meio mal trabalhado. Então, eu vi outros vídeos de youtubers falando sobre isso. E o filme, ele em si, ele foi muito corrido. Eles tinham que ter feito, sei lá, em 2 partes. Né? Mas eles insistiram em fazer em uma trilogia. Então, muita coisa ficou ponta solta, ou, sei lá, eles tiveram que passar por cima. Eu acho que a palavra de ordem do episódio 9 foi correria mesmo. Foi muita coisa, muita informação
em pouco tempo, e olha que foi mais de 2 horas de filme. Se não me engano, foi mais de 2 horas e meia até. Uma das pontas soltas é que vem lá do episódio 7, que é a... Eu não vou lembrar o nome dela, é Mascanada, né? Aquela alienígena amarela lá? Isso, que gosta do ela tio, mesmo. que Ela controla o lightsaber. Uhum. Ela disse que a história de como ela encontrou o lightsaber ia ser pra outra hora, isso ficou fora. É verdade, né? É mesmo, Júlio. Ela nem falou, né? E não contou essa parte da história. Porque no 7 ela fala com todas as palavras. Essa é uma história pra depois. Se vai explorar isso no universo expandido depois, não sei. Não tenho Mas a eu mínima acho ideia. que isso, vamos supor, eu acho que isso é um daqueles erros que a gente falou lá, da intriguinha do J.J. Abrams lá com o outro cara lá. Talvez ela fosse falar isso no 8, se fosse o J.J. Abrams, tá ligado? Aí, como deixaram tudo pra última hora, tiraram meio que essa parte. Não sei se você entendeu, mais ou menos. Pode ser. Eu acredito que tenha sido mais ou menos isso, tá ligado? Faz sentido, e eles acabaram complementando, se não me engano, acho que numa revistinha. Saiu recentemente em algum link falando lá como que surgiu o sabre de novo do Luke Skywalker, / Darth Vader e tal. Então eles ficam, se eu não me engano, numa revistinha ou em um dos livros, mas eu acho que mais é a revistinha. Mas eu acho que o que o mestre falou tem razão. Tinha que ter sido pelo menos que nem foi feito Vingadores. 2 partes. É um filme. Ser um filme em 2 partes, sabe? É que eles quiseram seguir a fórmula da franquia. Eu acho que eu pensei, na verdade, antes, eu acho que era mais interessante mesmo essa finalização desse arco aí ser um filme 10 e tal, porque 10 tem todo aquele peso e tal. Mas eles mantiveram a fórmula de trilogia, né? Mas aí a gente tem esse embate final do a Rey indo confrontar o Palpatine junto com eles não estavam juntos, mas os dois estavam indo ao mesmo tempo, né? Porque o Ben Solo também estava indo atrás. E a coisa que eu acho mais legal desse combate todo é que o Paul Dameron ele fala, né? A gente vai mandar uma mensagem para toda a galáxia e quem quiser vir ajudar vai vir ajudar. E realmente acontece, né? Tanto que mais pra frente no combate, quando parece que eles estão perdendo... Parece não, eles estavam perdendo. Não, sim. Mas aí tem um general lá, que eu não lembro agora o nome do general, mas que tá coordenando lá as forças do Império. E aí, de repente, chega um monte de nave e ele... mas essas naves não são militares, tal, quem é que é essa galera? E aí um outro soldado lá fala, não são militares, é o povo, né? Nossa, essa fala foi meio vergonha alheia, mano. Eu gostei, cara, você não gostou, não? Foi da hora. Eu achei da hora. Dizem que toda, não só essa, mas tem outra parte lá perto do planeta e tal, que o Paul, ele faz um discurso também, ele tem muito um discurso populista, um discurso ali, né, vamos dizer assim, antagonista com o neoliberalismo que a gente está vivendo, né, então vai ter uma discórdia mesmo, né? Uns vão gostar, outros vão discordar desse trecho aí. Visualmente é muito foda, só que essa cena do grande confronto de todos os tipos de nave do universo expandido chegando contra os Star Destroyer. Só que eu acho que foi pouco explorada. Dava pra ter um confronto muito mais impactante, eu acho. Novamente muito corrido, claro. Mas porque eu acho que a grande parada desse confronto, na verdade, não é nem o combate das naves em si. Mas depois de todo aquele diálogo que a Rey tem com o Palpatine, né? Quando ele suga a energia dos dois, e ele solta aquele mega raio pra cima, tal, desligando todas as naves. Não faz... Mano, o Force Light tinha que ter transformado todas aquelas naves em poeira, né, mano? Mas ele que preferiu dar um curto, né? O Palpatine ia ter essa piedade? Talvez o Force Light foi mais como aquela, acho que é bomba de eletricidade que desliga os aparelhos, né? Acho que é EMP, mas eu não sei como que é o nome inteiro. Alguma coisa de pulso eletromagnético, acho que é isso. Foi mais um pulso do que um raio propriamente dito, né? Porque realmente faz sentido você falar assim, tipo, o raio destrói, sei lá, casas, pega fogo em objetos, e ali só fez com que as naves caíssem, né? Só desligou as naves, tanto que quando ele para de dar o
o Force Light as religam de novo. É, super rápido, inclusive. Exato. Mas a gente tá. Eu pulei muito pra frente isso aí, porque eu acho que vale muito a pena a gente falar de todo o diálogo, de todo aquele confronto que o Kylo Ren tem. O Kylo Ren não tem diálogo nenhum, mas o diálogo do Palpatine com a Rey e o confronto do Ben Solo contra os Cavaleiros de Rain, né? Que foi, puta, outros bundões que não fizeram nada. Caraca, mano. A gente apontou aqui os personagens que são maneiros visualmente, mas não são aproveitados, né? Exato, é. E eles foram só mais uns. Mas todo esse combate tem toda essa parada não sei se é um teletransporte com a força, né? Eu não sei explicar aquilo. Ah, dela entregando O lightsaber pra ele através da força. né? Isso foi bom. Eu achei legal. Isso foi da hora. Isso Foi foi uma da parte hora. da hora pra caralho, velho. Toda essa ligação que eles têm pela força, tipo, quando ela tá nos aposentos dele e eles lutam, estando em lugares diferentes, e a câmera vai girando assim lentamente e vai mostrando, vai alternando os cenários. Isso eu achei caralho. Mano. Isso é muito foda na nova trilogia, como eles usam a força nesse sentido. Eu achei do caralho. Sim, sim. E você falando aí, eu lembrei que eu li, acho que há uns 2 dias atrás, e poxa, o filme já tem quase, sei lá, 2, 3 meses, que tem uns cientistas que eles descobriram um esquema que, por exemplo, se 2 partículas, independente da distância, pode estar até do outro lado do universo, elas tiverem a mesma característica, acontece bem isso que aconteceu no filme. Eles meio que coexistem no mesmo lugar. Então, se um está segurando o sabre, o outro instantaneamente pode segurar esse mesmo sabre. Então, eles trabalharam uma coisa que eu nem sei se eles já sabiam, né? E, tipo assim, acabou acontecendo de uma maneira bem rápida, assim, dos estudos, sei lá, metafísicos que a galera, os cientistas estudaram. Bem interessante Caralho, mesmo. que irado. E lembrando, claro, né, que o Star Wars ele é um sci-fi, né? Então faz todo sentido. Space Opera. Exato, não se esqueçam de ouvir o nosso programa sobre sci-fi também. Mas esse confronto é muito legal nessa parada que já é explorado desde o episódio 8. E aí tem todo aquele diálogo que a gente descobre lá, tal, da questão da dualidade da força, tal, do Palpatine, vovô da Rey e tal. E ele novamente faz uma proposta pra ela, né? Ele fala, não, você precisa se unir a mim e tal. Me mate e tornaremos um só e governaremos a galáxia. E no final das contas não precisava matar ele coisa nenhuma, né? Porque ele absorveu o poder dela. Ele teve uma cagada ali de descobrir um poder novo. Exato, descobriu na hora, Ele, opa, dá pra fazer isso? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Os dois se juntaram e ele, opa, peraí. Mudando os planos aqui, deixa quieto esse negócio de me matar. Fica suave. Deixa que eu mato você. Foi bem isso mesmo. E aí a gente tem... Vocês acharam muito clichê a cena final, a fala final do combate, né? Que ele fala, eu sou todos os Siths em um. E aí ela manda, então eu sou todos os Jedi. Assim, eu achei ok, legal, tal, beleza, mas meio forçado, talvez. Eu não esperava, eu acho que eu não esperaria nada mais complexo, velho. Tio, depois do final desse filme, pra mim tá tudo certo. Eu já tava sofrendo o suficiente, mano, eu já tava... Não, eu achei também meio forçado, forçação de barra, mas me passou meio de branco depois do que aconteceu no final. Eu acho que seria mais legal se os dois estivessem disputado no Force Light. Puta, mas... Isso eu vi comentando, hein, cara. Acho que teria sido bem legal mesmo. Verdade. Do que ela só ficar rebatendo com o lightsaber, aí voltar na cara dele o próprio poder, tá ligado? E, novamente, ele, que nem a morte do Snoke no filme 8, ele morreu muito fácil, né, velho? Isso foi verdade. Pô, foi muito fácil ali. Ela só rebateu o poder e pá, acabou tudo. Pra pensar, o Imperador morreu, entre aspas, no episódio 6, foi fácil também, né? E também foi com um pouquinho aí do uso do Force Light, o Vader resistindo lá, o poder dele, né? E mesmo levando choque, jogar ele no buraco e tal. Eu acho que foi uma releitura do 6, né? E também acho que nesse caso foi no Legends, no livro Legends, que o Luke Skywalker ele finge que tá no lado negro e vai combater o Palpatine, e o Palpatine solta uns raios
uns raios no Luke e ele rebate com o sabre também. Eles meio que usaram um pouco de uma história lá de 1990 e bolinha lá, que remetia a isso aí. Ah, da hora. Então eu pensei que tinha sido algo tirado assim meio que do nada, sabe? Só faltava ele gritando, Power! Que nem no Messi do... Aham. Tudo bem, um fanservice, mas um fanservice legal até, né? Ia relembrar. Não, Keto disse que eles não estavam, que era meio que do nada, mas a galera que lembra, assim, foi atrás, achou muito parecido, inclusive, com todo esse episódio 9, muito parecido com uma história, eu acho que é Sombras do Império, alguma coisa assim, que era uma historinha aí que não entrou pra Disney, né? E ela já tem, sei lá, mais de 20 anos de história. Então ela pensou que ninguém ia lembrar dessa história. Falou, não, foi da nossa cabeça. Mas Na não, verdade, é. uma releitura, vamos dizer assim. Mas eu tenho um problema com esse final, porque assim, o episódio 8, o Luke no episódio 8, ele explica pra gente que você tem que ter um equilíbrio e tal, e que não é nada muito preto no branco, né? E que pra existir a força do bem, você precisa ter o lado escuro e tal. Só que esse final aí foi o final feliz de que a força, né, o lado escuro perdeu, porque o lado escuro é do mal, e os mocinhos ganharam, e é um final feliz. Eu fiquei incomodado com isso, porque aí corta tudo que foi construído no episódio 8. Mas, cara, você achou realmente que os caras iam fazer o Palpatine ganhar? Não, mas não ganhar, mas assim, o Kylo Ren, a redenção dele é mostrando que, ó, você nasceu bom, Isso você sim. nasceu bom, você não é pra ser mal. Então, porque o lado mal é o lado mal. E ele vai ser derrotado. Então, assim, ficou muito aquela coisa do bem sobre o mal, sabe? Que foi que o Luke no filme 8 tenta tirar um pouco isso. Eu acho que essa foi a maior crítica do filme ao filme, né? Assim, tipo, essa questão dele se render no final. Se redimir. Se redimir. Perdão. Mano, porque querendo ou não, o legal seria realmente ele ter sido o filho da puta que ele sempre foi nos dois filmes, tá ligado? Uhum. E ainda mais depois aquele negócio dele com a Rey, mano. Isso pra mim foi um puta, tipo... Aquele beijo dele com Foi um puta soco no pâncreas, tá ligado, né? Eles usando o poder da força pra salvar ela. Que já tinha sido mostrado anteriormente no filme, ela curando aquela serpente quando eles vão atrás da Daga Sith e curando. Mas ele aprendeu aquilo ali na hora também, né? Que E ele não sabia. curando o próprio Kylo Ren. Agora como bem quando ela matou ele. Do bem. Né? Bom, eu não sei o que explicar isso, eu tenho pouco conhecimento pra saber como é que é esse poder da força. Tô cansado já, Bolô, de ver os caras se redimindo, mano. Ou com esses casalzinhos, tá ligado? Vilão é vilão, né? Kylo Ren com a Rey, Rey, é o Jon Snow com a Daenerys. Nossa, mano. A gente tem que lembrar que é uma história Disney agora, né? Então tem um toque da Disney. Então eles vão ter que colocar, sei lá, que a princesa viveu feliz para sempre. Não tem jeito. Né? Isso é verdade. Fica muito destoado da própria Star Wars, né? Porque o 6 ele tem um finalzinho feliz, mas ficou uma ponta assim que o mal poderia voltar, tanto que voltou pro 7. Na Disney eles meio que estão apagando isso aí. Mas você, mestre, você que é mais fã que nós, tipo, nós três aqui, você gostou desse final? Fã não, especialista. Especialista. Fã é a gente. Você gostou desse final? Redenção, ele e a Rey aí? Tipo, os dois juntos? Ficou forçado, com certeza, mas era esperado também, porque lembra muito aquela história, sei lá, Romeu e Julieta, tal, só que a Julieta ficando viva, né? Por causa do uso do poder da força, que não tinha sido explorado antes, mas foi explorado poucos dias
depois ou antes, com a série The Mandalorian, que é do Caçador de Recompensa e tá passando na Disney+. Sim, muito boa, inclusive. Então, lá o Yodinha, ele usa esse poder, tanto que eu acho que eles meio que não soltaram antes, para não dar o spoiler no filme, né? E aí, usando esse poder, mostrou que, né, ela poderia ser ressuscitada pelo Kylo, e eu acho que a redenção final dele foi isso, dele dar a própria vida dele para ressuscitar ela, né? Sim. Foi bem água com açúcar, mas muita gente estava shippando o Reylo, né? É Rey com Uhum. Não, vamos colocar essa cena assim, porque vai ter pontos positivos, mas eles também tinham que ter visto o ponto negativo, que muita gente pode ter odiado, né? Provavelmente odiou. E assim, eu acho que deu um final redentor, assim, na hora que o Luke e a Leia aparecem como espíritos à força para ela. Eu achei bem bonito também essa parte. Que isso foi ali é a verdadeira ascensão Skywalker, né? Que ela até fala, né? Ela fala, Rey Skywalker. Cara, eu nunca vi a relação do Kylo Ren e da Rey como algo amoroso. Pra mim era a Então. dualidade da força, sabe? Não era. Pra mim nunca foi amoroso. Eu sempre tava naquilo, vou, tipo, te matar, não sei o que. E aí no final, os dois ficando juntos, tal. Entre tapas e beijos. Né? Mônica e Cebolinha, né? Exato. Cisou, mas no final, casaram. Sim. Outro casal que eu achei muito parecido é a China e o Shiryu, Seiya, do Cavaleiros do Zodíaco. Eles viviam se pegando na porrada, mas... Eles ficaram juntos, É verdade. Uhum. Pera aí, eu só quero falar uma coisinha aqui, antes que eu perca o tempo. Porque, Jabolo, no episódio 7 do nosso programa aqui, não do episódio 7 de Star Wars, mas no episódio 7, eu falei que eu era a favor da pirataria dos jogos, e o senhor me julgou pra caramba falar isso. E agora o senhor tá falando que assistiu Mandalorian, e não tem como a gente aqui no Brasil assistir Mandalorian, senão pela pirataria. Eu não julguei. A língua é o chicote do corvo, meu. Mas Calma aí, eu te julguei aonde? Não vou entrar nos méritos. Não, eu só disse a realidade, eu não disse que eu tô certo. Bom, eu vou jogar uma pergunta aqui pra mesa. O que vocês acham em questão assim, não pensando em dinheiro, vamos deixar a questão do dinheiro um pouco de lado, mas em questão de história mesmo. Vocês acham que Star Wars chegou ao fim? É isso? Tipo, isso é tudo que tem pra se contar assim numa história principal, de um arco principal? Claro que o universo expandido tem 1 milhão de coisas pra falar, tal, mas assim, pensando no arco principal, a história principal do Star Wars chegou ao fim? Olha, eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa a se explorar, tanto para frente quanto para trás. Os fãs, eles querem muito a história da Velha República, né? Mas eu vejo um potencial para um filme para frente também, né? E eu acho que era até uma ideia deles também. Produzir o 10, 11 e 12, depois que a Rey fizesse um novo templo Jedi, com novos padawans. No episódio 9, você vê que ela fica comovida num planeta lá, que estava tendo uma comemoração, uma festa de 42 anos lá, e tem uns menininhos lá assistindo um teatro. Ela imagina, sei lá, aqueles menininhos aprendendo, né, a controlar a força. Uhum. Então, assim, se eles tiverem uma boa cabeça, dá para fazer. Inclusive, eu tenho planos, spoiler, eu quero montar um filme, então, uma curta-metragem, porque eu não tenho dinheiro suficiente igual a Disney para produzir um filme bem elaborado, mas meio que linkando bem o finalzinho do episódio 9 para talvez poder fazer outros episódios, entendeu? Já tem umas ideias elaboradas aí que ficou bem bacana. Olha só, exclusivo MaguilaCast. Saiu aqui primeiro, hein? Eu aqui primeiro. Por isso que a gente chama especialista. Eu tô, inclusive, angariando aí atores, hein? Quem tiver aí um
pontada aí, uma pontinha de veia artística, depois me procure aí pra gente conversar aí um personagem aí pra poder aparecer nesse fan-filme aí. Olha a oportunidade aí. O próximo Adam Muito Driver legal. pode estar escutando isso. O próximo Murilo Benício pode ter. Se você precisar de um poste cenográfico, você me chama. Já vou lá alto, já vou lá alto. Respondendo essa pergunta, Lânia, eu acho que tem sim muita história pra desenvolver. Ainda mais que a Disney vai passar. A Lucasfilm vai passar por uma reformulação aí, porque, tipo, deu dinheiro, mas a recepção não foi muito boa, essa trilogia. Uhum. Na minha concepção, eles têm que pararem de ser covardes e tentarem algo novo, cara. Porque, mano, uma coisa que foi mais cansativa nessa trilogia, por mais que seja uma boa referência, é eles manterem a mesma fórmula da trilogia original. Acho que é coisa nova, cara. É. E eu acho que, tipo, um pouco de complexidade não faria mal a ninguém, tá ligado? Porque, tipo, é muito bom. É uma opinião totalmente minha isso aqui, mas eu cansei um pouco do maniqueísmo de Star Wars. Que, tipo, é só o lado bem e o lado mal. Eu quero um pouco mais de complexidade isso, tá ligado? Não... Pode trabalhar um pouco da política, não que nem a Prequel, porque a Prequel foi um saco, que eles não conseguiram trabalhar isso muito bem. Uhum. Mas, tipo, desenvolver um pouco mais a política, desenvolver mais o que é de fato os Jedi. Eu achei que eles iam trabalhar isso também melhor nessa trilogia e acabou não tendo muito enfoque. Teve, mas não foi bem trabalhado, né? É, teve pra. Eles falam ali, né? Que o Luke fala, tal, que os Jedi eram mais babacões e tal, não sei o quê, mas não foi uma. Não explorou exatamente. Exato. Eu acho que a complexidade seria algo muito bom pro universo cinematográfico. Explicar de fato o que é o caminho Jedi, o que é o caminho Sith, como é que funciona algumas coisas na galáxia que não são explicáveis. Porque isso você cria mais fidelidade. O fandom do Star Wars já é muito fidelizado, só que isso cria mais complexidade e deixa o universo mais rico no cinema, porque o universo expandido já é bastante rico, só que no cinema ele precisa dessa expansão, pelo menos na minha concepção. Não, você tá completamente correto, cheio de razão, sim. Acho que enriqueceria mais os bolsos deles se eles trabalhassem todo esse lado, explicasse mais coisas. O problema é que a Disney ela está usando uma estratégia chamada, como é que é? Alguma coisa de multimídia. Ele está pegando várias mídias para explicar as coisas. Então, assim, para você entender todo o universo, não basta você só assistir o filme. Você tem que jogar o jogo, ler a revistinha, ler um livro, assistir o seriado deles. Então, assim, em parte, eles estão desenvolvendo, né, a história, mas não nos filmes. Nos filmes, eles não estão abordando. Tá uma coisa muito corrida mesmo. Uhum. Eu acho isso muito frustrante, mano. Tipo, Mandalorian. Vamos falar um pouco de Mandalorian. Eu adorei a série, inclusive. Só que uma das coisas que me frustrou é eles não terem desenvolvido mais a guilda dos caçadores de recompensa. Tudo bem que uma hora ia ter que abrir pra história pessoal do Mando, mas isso foi muito cedo, tá ligado? Eu esperava que ia desenvolver um pouco mais o que é o código dos caçadores. No episódio 3, quando ele é acusado de trair o código, isso não tem peso nenhum, porque você não sabe o que é o código. Faz sentido. Tipo, eu sei porque eu li o livro do Legends, o Código Caçador de Recompensas, mas, tipo, eu imagino pra alguém que não sabe o que é isso. E, tipo, tá, foda-se. Ele trai alguma coisa, mas isso não tem importância porque não foi apresentado, não tem o peso que deveria ter. Uhum. Eu particularmente, assim, eu acho que eu não vejo futuro para os filmes Star Wars. Eu acho que o futuro da franquia tá no universo expandido, nos desenhos, nas séries, nos livros e tal, porque eu acho que se, pelo menos não agora, tipo, não daqui a 1 ano, não daqui 2 anos, mas voltar talvez daqui a 10 anos, tal, filmes aí talvez, mas eu não vejo história continuada pra frente. Talvez só prequel dos prequels e tudo mais. Eu, sinceramente, não vejo futuro no cinema, não. Ah, cara, eu acho que como foi com esse, depois de, não sei, depois de 10 anos, né, praticamente 15 anos talvez, né, Uhum. fizeram a terceira trilogia, daqui a uns 15, 10 anos façam uma quarta trilogia.
É provável. Eu quero fechar esse programa aqui, que esse programa já tá gigante. Eu quero fechar ele com... Meu mestre Luiz Felipe, você tá treinando os padawans aí no longínquo planeta do Jabaquara. E a gente tem um sistema de nota aqui, que é quantos Wells comeram uma Maguila. Que é um sistema de nota de 0 a 10. Eu queria saber de cada um de vocês... qual nota vocês dão pra essa trilogia? Podemos começar com você mesmo, por favor. Olha, se fosse para dar nota de um filme só, né, cada um eu daria uma nota específica. Mas acho que no conjunto da obra, facilmente daria 8,5. Facilmente. Porque eu acho que o 7 ele veio para retornar aquela hype. A 8 ela foi polêmica, mas ela teve sua história poética, seu sentimento também ali, né? E o 9 poderia ter sido melhor, mas eu me diverti, né? Ele foi ok, foi bem melhor do que o Han Solo, apesar de eu ter gostado também de Han Solo, mas não tanto quanto eu gostaria, né? Eu acho que o melhor filme, tipo, fora dos filmes, né? Que ele é um spin-off, foi o Rogue One também, sem dúvidas nenhuma. Né? Mas eu acho que na trilogia em si, 8,5 eu acho que cabe uma boa nota. É uma nota boa mesmo. Mais alto do que eu imaginava. Polônia, por favor, então. Cara, eu vou ser um pouco mais criterioso. Eu vou ficar com uma nota de 7, mano. Eu esperava um pouco mais da trilogia. Lógico, não sou nenhum especialista, mas certas coisas me decepcionou bastante. Tipo, a redenção do Kylo Ren, certas coisas que não foram tão bem explicadas, e isso pra mim pesou um pouco. Jabalu, meu companheiro de mesa, por favor. Eu acho que eu já descrevi a minha frustração, não? Sim. Enfim. Eu vou ficar com um 7 Real como Maguila, porque, como eu já descrevi aqui durante esse programa, a covardia que tiveram nessa trilogia, ela me decepcionou bastante. Não que eu, como qualquer fã, eu me emocionei com todas as referências, personagens voltando. Tudo isso foi muito bom, só que eu queria que a coisa desse um rumo maior, entende? Que as coisas não parassem só nas referências, que tivessem mais conteúdo. Que tivesse, tipo, uma terceira Estrela da Morte. Pra que isso, mano? Tinha que ter podia ser algo melhor, entende? Uhum. Não tinha pra que ter isso. Então, sem contar todos os problemas técnicos que tiveram, a troca do diretor, o fato de, na hora que já compraram lá a Lucasfilm, já anunciaram que ia ter trilogia e já colocaram ano de que ia sair sem ter nem o roteiro pronto direito ainda, isso eu acho que complicou também. Então, tudo isso, sem contar que o episódio 9 pra mim foi desastroso, apesar de ter coisas que eu gosto dele. E tudo isso contribuiu pra essa nota aí. Certo. Eu vou dar uma nota de 8. Eu acho que 8 Wells comendo Maguila. Porque, apesar do... Né, eu gosto muito do episódio 7, tal, o episódio 8 eu já achei mais arrastado, mas ele tem pontos muito legais. O episódio 9 eu gostei, mas depois quando eu parei pra pensar do filme eu já não gostei e tal. Mas apesar de todos os problemas que me deixaram descontentes com a trilogia no geral... ela foi a trilogia que eu pude assistir no cinema, sabe? Ela foi a trilogia que me fez gostar de Star Wars, me fez esperar os filmes, e é um sentimento que eu acho que a galera lá nos anos 80, nos anos 70 teve, que a galera em 2000 com o prequel teve, apesar dos três filmes do 1, 2 e 3 não serem tão bem receptivos, mas assim, eu acho que eu sempre vou ter um carinho por essa trilogia, porque foi a minha trilogia, foi a trilogia que eu pude ir ver no cinema. E eu acho que muita gente da nossa idade e até mais novo, né? Eu vi muito aqui, todos os filmes que eu fui ver, os 3 filmes tinha muita criança e tal, então eu acho que assim, é a nossa oportunidade de ir ver Star Wars. E isso, claro, que isso é algo muito pessoal para mim, não colabora com a história do filme, mas ainda assim é a minha oportunidade de ver Star Wars, então eu dou uma nota 8.
Eu também eu fico com você. Eu também, isso eu concordo contigo. Isso é um ponto válido. Isso é um ponto válido, É. muito válido. Sim, eu também concordo, e eu acho que a minha nota ela já fica justificada através dessas palavras aí, que ela tem muito mais peso sentimental do que de um crítico de cinema, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente passa panos, né, para mostrar a saga para uma nova geração. E não porque se o filme é perfeito, ou se a trilogia é perfeita, se as pontas dele estão tudo certinhas, sabe? Não. Star Wars ele nunca foi perfeito. Então, mas a galera que assistiu na época que ela foi criada, não existia nada desse tipo, né? Tinha algumas coisas, mas não eram tão legais assim. Tipo, tinha Flash Gordon, mas ele era um pouco mais velho e era muito doideira, assim. O pessoal também não criou, não construiu uma história tão legal. Mas o Star Wars, na época dele, foi revolucionário, assim. E tanto que, assim, foi o Star Wars que criou o termo blockbuster. Foi o primeiro filme que foi arrasa quarteirões. Sim. O pessoal passava no quarteirão mesmo, né? Dava volta no quarteirão para assistir. Os primeiros cosplayers que apareceram, ao contrário de alguns que não sabiam, mas foi por causa dos Jedi. O pessoal começou a usar, sei lá, pano, kimono e fazia seu cos pobre mesmo de Jedi. E aí depois o pessoal do anime começou a trabalhar melhor isso aí. Então, assim, o Star Wars... Merchandising é algo muito crucial no Star Wars. É muito icônico a forma que o George Lucas criou um merchan de Star Wars e vendeu a roda. E hoje você tem isso em tudo que é filme, né? Principalmente blockbuster. Sim. O merchan dele foi fenomenal mesmo. Ele foi um divisor de águas mesmo e que ultrapassou o cinema, né? Porque aí você tem os bonequinhos, tem as roupas, os sabres de luz e tudo que é vendável, vamos dizer assim. Acho que não tem como apagar a importância do Star Wars na cultura pop. De fato, ele é totalmente relevante. Com certeza. Bom, vamos fechar esse programa aqui. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação, que é a primeira especialista de verdade que a gente tem aqui. Porque, né, a gente fala que o MaguilaCast é um programa que não tem informação. Esse programa teve informação com um especialista de verdade. E dá um último jabá aí, cara, do seu projeto. Como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais aí? Claro que a gente vai deixar todos os contatos na descrição do programa, mas fala aí pro pessoal. Pô, eu fico super contente de estar podendo compartilhar todas essas informações, curiosidades, né? Poder falar um pouquinho da minha opinião pessoal, né? E paralelamente a isso aí, eu gosto tanto, né, de Star Wars, que eu fui aprender, né, a luta Jedi, a luta com os sabres de luz lá na Itália. E para quem quiser conhecer melhor, pode procurar a Ludo Esporte São Paulo no Facebook, no Instagram. A gente treina no centro, pertinho do metrô República, né, na rua Araújo, número 154. E estamos de portas abertas aí para quem quiser conhecer, sair um pouco do sedentarismo. É uma atividade que ele força se você quiser realmente virar um atleta, mas ele tem um cunho de diversão, se você quiser só se divertir, fazer amigos, etc. E conhecer um pouco desse universo, né? Que a gente gosta bastante, né? Mas isso não quer dizer que você tenha que ser especialista ou gostar tanto dos filmes de Star Wars assim. Aí, Guilherme, pra sair do sedentarismo, cara. Eu vou ir treinar, vou virar um Jedi também. Olha, como eu falei, as portas estão abertas. A galera aí tanto os criadores desse podcast, né, MaguilaCast, quanto os ouvintes, podem entrar em contato comigo, que inclusive vai conseguir aí um belo de um pacote aí em grupo, um pacote bem legal aí, às vezes até uma bolsa de estudo mesmo para mostrar suas habilidades.
Vem aí para conhecer e a gente conversa bem melhor sobre isso aí. Aí, ó. Então não percam essa oportunidade e falou!